Agora em Salvador, 6h10. O que vem à sua mente quando você pensa em anos 80? O Topo Gigio, o videogame Atari, os desenhos da Caverna do Dragão? Para 5 jovens em uma república, os anos 80, o finalzinho dessa década tem a ver com descobertas pessoais que dão o tom do musical Toda Forma de Amor. E em nosso estúdio a gente conversa agora com o diretor George Vladimir. Seja bem-vindo, George. Obrigado, Lorena. Boa noite a todos vocês. E a gente recebe também o cantor Bruno Masi, agora também ator. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde a todos, ouvintes da Band News, muito prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente vai conversar daqui a pouquinho com eles sobre esse espetáculo que está em cartaz em Salvador, mas antes vamos perguntar aqui para os dois, o que é que tem sabor de anos 80 para vocês? Tanta coisa, isso que foi dito aí, principalmente o Atari, para mim fez muito assim... não como hoje em dia as crianças jogam videogame, né? Que é praticamente o dia inteiro, aquela coisa toda. Sem parar, né? Sem parar. A gente gostava de fazer aquilo, mas a gente tinha atividade externa também muito forte, né? De natureza, contato com natureza. A gente tinha muito isso nos anos 80. Eu acho que a violência também era menor, não tem essa coisa toda, né? Podia brincar na rua. Podia brincar na rua, eu brincava muito ali no Itaigara, não era aquele Itaigara, esse Itaigara doido que a gente tem hoje de trânsito, de tudo, né? Acho que fica essa nostalgia aí dos anos 80. Você tem quantos anos, Bruno? Eu tenho 39. Não tá muito cedo pra ser nostálgico, não? Rapaz, é uma nostalgia saudável. Você tem 39 anos? Eu tenho 39. Mentira, não parece não. Vivi bem os anos 80, digamos assim, né? Vladimir. Pra mim, TV Pirata, novela Que Rei Sou Eu, novela Tieta, Vale Tudo. Eu sou muito fã de televisão, então televisão nessa época assim me dá muita nostalgia. E deixa eu pensar aqui uma coisa assim, Bruno falou disso de natureza, Ilhéus, onde eu passei parte dessa época, dessa minha infância, minha juventude já, né, no final dos anos 80 para 90. Então, pra mim, é o que tem mais, que mexe minha lembrança. Assim, Atari também, que eu era fã. O que é interessante... E jogava muito em Caverna do Dragão também. O que é interessante é que não existia telefone celular nessa época. Faz muito pouco tempo, né? Anos 80 são poucos anos atrás, há poucos anos. Mas assim, não tinha essa tecnologia, não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha essa coisa de WhatsApp. Não tinha. O contato era muito mais direto, né? A gente recebia cartas dos amigos que moravam cartas, fora. Né? Tinha essa expectativa que era bacana também. Os desenhos de hoje não tem aquela essência que tinham de antigamente, né? Não tinha. Totalmente diferente. A gente estava se lembrando de Kaká. Isso aí já é um pouquinho anterior, 84, 85. Kaká, um desenho japonês que era maravilhoso, fazia muito sucesso naquela época. A gente tava lembrando outro dia no camarim, eu era fã de Kaká. E a música, né? Tantos grupos legais surgiram, que a gente fala sobre isso na peça, a gente cita essas músicas também, esses artistas todos. Muita coisa bacana aconteceu, Paralamas, Legião, Cazuza... Lulu Santos, Marina Lima Marina, e outros tantos que fazem parte da trilha sonora desse espetáculo. E a gente volta para conversar daqui a pouco com eles. Toda Forma de Amor em cartaz aqui em Salvador. Vamos saber do que é que se trata essa peça, que não é só oitentista, mas também 6h13. Band News FM, Frequência Baiana. Olhar você e não saber. Agora em Salvador, 6h18, 5 jovens vivem conflitos amorosos e da sexualidade no final dos anos 80, em um espetáculo embalado por algumas das músicas mais icônicas do rock brazuca. É o musical Toda Forma de Amor, dirigida por Cláudio Simões e George Vladimir, peça que está no Teatro Aquibeu de sexta a domingo. E aqui em nosso estúdio estamos recebendo o diretor George Vladimir e também com o cantor e ator Bruno Masi. Bom, para começar, né, do que trata Toda Forma de Amor? Bom, a história, ela parte de 2 irmãos, né, vividos, eu também sou ator da peça, então, feitos por mim e por Bruno. Eles perdem os pais num acidente de carro no final de 88 e eles, como os pais eram filhos únicos, de pais que também eram filhos únicos, que também já tinham morrido, só restam eles 2 no mundo, né, de parentes, de primos, são sem esses 2 irmãos, e eles herdam um apartamento no Farol da Barra. E a partir daí eles vão ter que se virar para sobreviver, e como é que eles vão manter aquele apartamento, e eles transformam esse apartamento numa república que é a Toda Forma de Amor. O nome da república? O nome da república é Toda Forma de Amor. Então a história que a gente vai contar é essa, desses outros
esses dois irmãos, mais os outros 3 jovens que vão morar nessa república entre 88 e 91, 92. Mais ou menos. O que o fato de ser nos anos 80 oferece como pano de fundo e como um pano de fundo, vamos dizer assim, essencial para a história, para esse espetáculo? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, né, eu acho que é justamente essa ingenuidade, essa inocência dos anos 80. A forma como as pessoas se relacionavam era de fato diferente, como a gente já lembrou aqui, não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha essa comunicação imediata. Era uma coisa muito mais pessoal, muito mais ingênua. E a gente teve um contexto histórico também muito forte, foi a questão do Plano Collor, né, que quebrou muita gente, que esses 2 irmãos passam por isso também, além desse drama todo com os pais, eles passam também por essa fase econômica, por esse problema financeiro. E realmente a criatividade dos anos 80, aquele colorido dos anos 80, as músicas que eram extremamente criativas, né? Quantos artistas incríveis surgiram nessa década, não só do rock nacional, mas a gente cita também muita coisa bacana que aconteceu aqui na Bahia. E muitos artistas baianos, inclusive, são citados nessa peça. Do axé também, né? Do axé. Exemplo. E do carnaval. Daniela Mercury, ela é homenageada da peça. A Companhia Baiana de Patifaria, né, Gel? Vai lembrando aí dessa galera muita toda coisa, que é citada. Eu acho que o bacana é fazer, do que você fala assim, qual a diferença que tá? É realmente fazer um painel histórico desse momento em Salvador, na virada dos 80 para 90, né? Como o Bruno falou, marcado por essa ingenuidade, esse diferencial, essa coisa mais pessoal e essa característica. O que só na Bahia estava acontecendo? Que falar dos anos 80 no Brasil é uma coisa, no mundo é outra coisa, mas só na Bahia podia acontecer, tem coisas que só aqui estavam acontecendo, né? Então a gente vai falar um pouco disso. Vocês falaram de música aí, uma banda toca ao vivo acompanhando vocês, sim, né? Isso já é um diferencial, né? Sim. Agora toca clássicos de Lulu, como vocês falaram aí, também de outros artistas que surgiram. Como é que vocês escolheram esse repertório? O repertório se escolheu, a gente brinca dizendo isso. Nós fizemos um levantamento de 128, lembro exatamente o número, canções essenciais, que a gente diria, essas aqui, se entrarem, estão bem. E depois a gente conseguiu diminuir para umas 50 e poucas, e a partir daí a gente falou, bom, agora vamos deixar elas aqui e vamos escrever o texto. Eu e Cláudio Simões, que fomos escrevendo o texto, e no momento em que ele foi dando o tratamento final, que já foram os diálogos, a gente falou assim, bom, agora o texto vai escolhendo as canções, né? Chegou um momento em que a gente pensava em fazer uma cena para uma determinada canção, ia escrevendo e tal, e de repente, quando ia botar a canção, falava, não é ela, é outra. E aí essa canção se impunha ao texto e fez essa seleção assim, né? As canções... O texto, na verdade, as canções na peça, elas servem para contar a história. E elas servem como diálogo na história, numa estrutura clássica de musical. Então chegou um momento em que as canções iam sendo escolhidas por isso. O que precisava ser dito naquele momento pelo personagem? Então, nesse caso, as músicas foram sendo escolhidas pela história, pela narrativa e pelos diálogos mesmo, né? Por exemplo, a gente estava ouvindo aqui o iniciozinho, né? Esse áudio que iniciou a entrevista, que foi extraída do trailer da peça e que traz, se não me engano, é o Bruno que está cantando. Isso, do Dalton, né? A música estourou na voz da Marina Lima. Por exemplo, é parte de um momento também de desilusão e tal. Exatamente. Eu canto essa música, a letra diz exatamente o que eu quero falar para a personagem que, no caso, está me ouvindo, né? As músicas não têm nenhuma gratuidade, assim, elas não entram por nada, elas querem dizer algo na história, né? Então a gente tem recebido um feedback muito interessante das pessoas dizendo, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção na letra dessa música, o que essa música queria dizer. E naquele momento fez todo sentido, né? Muitas vezes também a gente não usa a música toda, a gente usa trechos, né? Por causa disso, por causa dessa facilidade de narrativa, né? Bruno, é o seu primeiro papel como ator, você pretende prosseguir na carreira? Com certeza, é muito legal, gosto, né? Tomei gosto, é muito legal. Além de trabalhar com voz, né? A gente trabalha com corpo, com sentimento, né? Com sensorial, digamos assim. E a equipe de Toda Forma de Amor, Marquinhos Barreto aqui, que é o coreógrafo e é também ator da peça, que está aqui presente com a gente na entrevista. E a equipe toda é uma equipe maravilhosa, sabe? É realmente uma delícia trabalhar com teatro dessa forma, porque é muito trabalho.
É de fato muito trabalho, muito ensaio, muita dedicação, muitas horas que a gente teve. Sobre que são 7 horas por dia, é isso mesmo? São 7 horas por dia durante aulas alguns meses. De coreografia, técnica vocal. De canto, de a preparação para as coreografias mesmo do espetáculo, preparação de interpretação. Ao todo a gente chegou a passar disso. Chegou uma hora que era na faixa de 9, 10 horas de trabalho para fazer um musical, né, com a qualidade que a gente queria e tudo que a gente buscou. Então tinha essa dedicação e era muito bacana que a gente brincava dizendo que a gente chegava e era o momento mais prazeroso do dia. Então foi muito legal esse processo todo. São 6 horas e 25 minutos, estamos aqui conversando com o pessoal da peça Toda Forma de Amor. Estamos com o diretor George Vladimir e com o cantor e ator Bruno Mazzi. Você pode participar do bate-papo, pode também inclusive falar sobre como é que está o trânsito agora por onde você passa, com certeza não tá pra brincadeira. 72250, coloque BA na frente da mensagem de texto. Se quiser, faça isso pelo Twitter, @BandNewsFM _SSA, ou se você quiser pode também mandar para cá o WhatsApp. O número é 8729-5248, 8729-5248. Gravou, hein, Renato? Eu não gravei nada, tem uma pesca aqui do lado, moça, tá por fora. E a gente aqui, agradece ao nosso ouvinte. Eu não tô com muita certeza se é isso não, viu? Mas acho que é Adelmo Macedo. Adelmo Macedo que mandou aqui uma foto pelo WhatsApp sobre quem é o tal do Cacá. É Cacá ou é Cacá? Cacá. Do Cacá, o menino do desenho das aventuras do Cacá. Isso, olha aí. muito Um mangá, né, rapaz? Ele mandou aqui pro WhatsApp. Menino das Cavernas. Dos anos 80. Dos anos 80. Passava em... E ele não voltou a passar, ele passava só num canal aqui, eu nem me lembro qual era. E eu acho que atualmente ele não passa mais. Não passa mais. Cacá era o máximo. Eu me lembro de um desenho do Nick Neck, que é umas topeirinhas na Idade Média, um negócio assim muito louco, muito psico, velho, mas enfim. 6 horas e 26 minutos, você está ouvindo Frequência Baiana pelo 99,1. Mande sua mensagem, participe também, ou fale mal do trânsito de Salvador, fique à vontade. 6 horas e 26 minutos. Band News FM, Frequência Baiana. E a gente continua aqui conversando com George Vladimir, que é diretor e ator do espetáculo Toda Forma de Amor, e também Bruno Mazzi, que é cantor e agora ator também. Bom, George, os personagens eles se encontram, né? E várias relações amorosas acontecem. Isso, exatamente. Como é que surge isso, né? Na verdade, isso é o grande, digamos assim, detonador da história, né? As paixões que surgem, nós vamos ter um romance entre dois rapazes, vividos por mim e por Marcos Barreto, que está aqui no estúdio com a gente. Eles vão viver uma história de amor e o personagem de Bruno vai viver um triângulo amoroso com as outras duas meninas, que são feitas por Raíssa Xavier e Ana Lu Tavares. Então nós vamos ter nessa república todas as formas de amor possíveis de ser experimentadas, né? No vídeo que a gente vê, ele aparece triste. Então as duas deram o pé na bunda dele ou não pode contar? É uma bela pergunta. Bom, eu só vou dizer que assim, é uma grande reviravolta que vai acontecer assim, em toda a história. Só assistindo. Como né? são 5 anos mais ou menos de história, então nós temos vários acontecimentos assim. Exatamente. Só assistindo mesmo pra gente saber. E como a gente fala muito de vida real, um feedback que a gente está tendo também dos nossos espectadores, é que é uma peça muito realista, né? Ela é muito sensorial, ela é muito visceral. Tem envolvimentos com droga também, né? É claro que isso tem que ser tocado de alguma forma. Nos anos 80 e hoje em dia também muitos jovens usam drogas, usam cocaína, maconha, etc. Como isso também atinge a vida desses jovens, entendeu? Particularmente do meu personagem. Então, eu acho que a gente fala muito sobre vida mesmo. Eu acho que é isso que toca as pessoas, né? Junto com a música, né? Que vem acompanhar aquela coisa toda. Eu acho que é um espetáculo muito emocionante. Assim, eu gostaria de vê-lo. A gente tem aquelas sensações de estar ali dentro do palco, mas eu gostaria muito de ser espectador também nesse espetáculo. Vocês tiveram encontros aqui com... a gente estava olhando no Facebook de vocês, Marina Lima e o Evandro Mesquita. Isso fez parte do dever de casa, viu? O show deles? Fez parte do dever de casa. Nessa etapa, Bruno ainda não estava com a gente. A gente começou a trabalhar no finalzinho do ano passado, né, de 2013. E fez parte do dever de casa aí para os shows da Blitz, apesar de que Bruno também manteve contato e tudo com essas pessoas, mas Bruno já tinha uma carreira de cantor anterior à peça, já conhecia tudo. Mas nós fomos pro show de Marina, fomos pro show da Blitz aqui, a caráter, tiramos foto no camarim com os cantores.
né? Pesquisamos muito, vimos muitos filmes, ouvimos muitos discos. Figurino também, né? O figurino é muito... Gel, né, que compôs o figurino também. É muito interessante, porque o figurino dos anos 80 também é muito peculiar. Né? É muito colorido, é muito cheguei, é muito... As calças são diferentes, as blusas cortadas e tal. As estampas, né? As estampas eram coloridas, aquela coisa toda, né? E com o cenário também esse cuidado, né? Pra remeter àquela Salvador de né? 1980. Sim. Que a peça, ela se passa em vários lugares, né? Apesar de ser o apartamento, o núcleo principal da ação, a peça se passa em toda Salvador dos anos 80 para 90. Em vários lugares, né? Uma narrativa que se passa em vários anos. Então o cenário, ele mantém uma neutralidade e se transformando nessas coisas. E a luz vai dando essa ambientação, né? Por exemplo, tem um bar, um famoso bar da época, o Volúpia, que ficava no Porto da Barra, que é um dos cenários da narrativa. Ele tinha uma característica de ter ter a parede com cores lilás, a luz ser um pouco lilás e tal. Então a gente faz essa ambientação só com a luz. E na mesma hora um lugar é a casa deles e já vira o bar, e já vira a rua do Porto da Barra, e já vira o Cristo e farol, e por aí vai. A gente vai transformando, e os números musicais e tudo, né? Um ouvinte aqui, o pianista Guilhermo, comentando: vivi intensamente os 80, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, parabéns pelo tema. Pianista Guilhermo? É sério? Eu acho que eu conheço o Guilherme, eu já ouvi falar dele, sim. Já. Pô, Guilherme, obrigado, então a gente tá esperando você lá, viu? Vocês. Muito obrigado mesmo. Eu também vi pela fotinha que apareceu ali, eu reconheci. Apareça lá para assistir a gente. E o Ronaldo Ferreira colocando vocês aqui na beira do precipício. Sou grande fã da cultura japonesa. Um desenho nostálgico para mim é Astro Boy. Até aí tudo bem. Ele pergunta: vamos sortear ingressos para a peça? Podemos sim, claro. sim. Vamos sortear sim. Vocês podem sortear aqui? A gente não pode entregar. Não pode entregar, né? A gente não pode entregar porque a gente não tem como fazer isso. A mas gente vocês deixa o nome da pessoa lá na A gente bilheteria. entregaria na bilheteria. Combinado então, Ronaldo. Você vai fazer uma prenda, uma coisa assim, tipo... Tem que cantar alguma coisa? Alguma música, alguma coisa do tipo e tal. Ou... Como é que a gente faz? Vamos lançar uma pergunta sobre os anos 80 e quem responder quiz? Primeiro aqui, um quiz. Quem responder primeiro aqui online, pode ser assim, Renato? Pronto, vai lá, diga aí. Então, vamos lançar aqui a pergunta. Né? Bem legal assim. Quem matou a Odete Reutemann? Isso é Caramba, difícil. essa agora... Google agora. Quem matou a Odete Reutemann, que é o momento um dos momentos agora todo mundo sacando os celulares, indo para os... Quem responder primeiro, quem matou a Odete Reutemann, corretamente. 8729. Pronto, já está sorteado, sorteado. Quem venceu foi o Google. Foi o Google que venceu. Com certeza. Ó, o outro 20 aqui, um rápido intervalo só para falar do trânsito, porque tá pegando, infelizmente. Joana Angélica com fluxo intenso, Joana Angélica congestionada sentido Campo da Pólvora. Quem sabe você vai ver uma peça, depois desestressa. Para o carro aí na Lapa mesmo, vai pro Aquibeu andando, é pertinho, assiste a peça e volta para casa. Estacionamento, tudo certo? Com relação ao estacionamento, é legal dizer que o Hotel Sol Vitória Marina, ele oferece estacionamento por um preço baratinho. Então, se a pessoa preferir estacionar num lugar fechado, com proteção pro carro... E é o retorno do Teatro Aquibeu, né? Que tava parado, fechado há um pouco tempo, e agora tá abrindo novamente aí pro público. Ainda bem, né? Agora, a peça, você disse que tem um casal que é homossexual. Como é que isso é tratado no espetáculo? O público hoje lida melhor com isso do que lidava há tempos atrás? É mais fácil trabalhar com esse tema? É mais fácil, e eu acho que tem um diferencial positivo na peça, que a gente trata isso de uma maneira muito humana. Né? Acima de tudo são histórias humanas, histórias de pessoas que podia ser a minha, a sua, de qualquer um, e a abordagem parte desse princípio. Antes de ser de ser um homem com outro homem, ou de duas mulheres, é acima de tudo a história de duas pessoas que se amam e que estão lutando por esse amor. E quando a gente coloca isso, e da maneira que é construída essa relação, o público, mesmo o público hétero mais radical, até preconceituoso, acaba se identificando de alguma maneira e torcendo pelo casal. A gente já inclusive ouviu isso, né, Bruno? Já ouvimos inclusive pessoas que tinham, assim, mães, né? Eu já ouvi de mães, algumas até, que tinham um preconceito muito grande contra isso, contra o filho homossexual ou a filha homossexual. E tem um momento na peça que é muito dramático, né? Que é o personagem de Marquinhos, que, bom, eu não vou contar muito a história, detalhes. Mas é um momento muito dramático em que eu já ouvi dessas mães, assim, meu Deus, quando aquele menino falou aquilo, quando o Marcos falou aquilo, eu senti uma dor muito grande no coração e me deu vontade de rever os meus conceitos, para que eu possa ser amada pela minha filha ou pelo meu filho do jeito que eu sou, e eu amá-lo ou amá-la do jeito que ele é, né?
Então eu acho que realmente essa peça toca no fundo do coração das pessoas. Eu vou muito para teatro, ia muito como espectador, né? E assim, eu vejo as pessoas se emocionando em Toda Forma de Amor, eu vejo elas chorando, eu vejo... E assim, isso é raro, né? Essa forma como as pessoas chegam pra gente, assim, depois do feedback é muito interessante. Já pensaram em prorrogar a temporada, já que vai até setembro, final de setembro, né? A gente, na verdade, a gente não tem nenhum momento de parar com a temporada. Ela seria inicialmente apenas agora no começo de setembro, aí estamos aí batalhando para continuar mais. É muito difícil fazer teatro em Salvador sem um incentivo maior de Precisamos de patrocinadores. Estamos abertos para os patrocinadores que quiserem vincular sua marca. Temos um produto artístico de qualidade que eu acho que seria muito bom para as empresas tivessem sua marca vinculada a isso. Então, mas tá tudo dependendo disso. Vão assistir a gente pra gente poder continuar em cartaz, que a gente tá lutando pra isso. Também não adianta a gente fazer tudo isso, ter um trabalho danado e colocar uma coisa de boa qualidade realmente, porque no teatro e assim, não ter público suficiente. A gente tá tendo, mas gente, tem que prestigiar, tem que ir realmente, porque a gente precisa do público e precisa do ingresso pagante, não é? Para que a gente possa desenvolver, né, a nossa dependência em cartaz depende disso, né? Depende do público, né? Então é caro, né? Temos despesas caras com o nosso equipamento de som, que tudo ponta de linha. De primeira, tudo de ponta primeira, de linha. assim, tudo ponta de linha mesmo. E a pauta do teatro também, hoje em dia é um investimento alto. Então, estamos dependendo disso, estamos seguindo adiante, continuando, graças a Deus, conseguindo continuar, mas depende muito disso, dessa resposta. Então, né? Seja você, ouvinte, o patrocinador da peça, vá às peças de teatro que estão rolando em Salvador. Não apenas como eu faço, não faça como eu faço, que eu só vou às vezes na abertura ou no final e você não tem a leitura do desenvolvimento da peça, né? É diferente, né? Sim, quem matou a Death Hot? Alguém acertou? Nós já temos as respostas corretas. Eu ia dar uma dica agora, tá pois vendo? Quem deu foi essa? Acho que foi Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Isso. Leila? Foi Leila. Cássia Kiss. Exatamente. Lorena já só errou o nome da atriz, mas tudo bem. Errou o nome da atriz, mas é a Leila. Bom, tudo bem. Foi Leila. Bruno Oliveira. Então, assim, Bruno, estão passando aqui o teu nome para, né? Aí você leva seu RG direitinho, sua carteira de identidade, enfim, para você poder se identificar quando chegar lá. Pode ir no sábado ou domingo. Sábado ou domingo. Mais um acompanhante. E mais um acompanhante. Olha que beleza, hein, Bruno? Esse tiro da Odete Hotman salvou você e mais dois. Leve mais gente, Bruno. A gente coloca na lista amiga, se você mandar o nome aqui durante o programa, né? Outros ouvintes aqui, parabéns pela ideia da peça, sucesso. Toda Forma de Amor vale a pena. O Ângelo Cerqueira comentando aqui. O outro que não está muito preocupado com o amor não, porque no momento a preocupação dele são outras, ele está travado na Vasco da Gama, está perguntando o que é que está acontecendo na Vasco da Gama, tudo parado, vamos procurar saber aqui. E Fábio de Cosme de Farias está comentando aqui, está passando pensando no Pirajá, e está dizendo que ela está fechada, causando engarrafamento na região, alguma área ali, alguma via ali está fechada nas imediações da estação Pirajá. Outro ouvinte aqui, final de telefone 9332, essa galera é show, parabéns Jorge e companhia, abraço Bugão, abraço Bugão. Bruno toca também, é músico, já nos acompanhou no espetáculo, como o Raul já dizia, em outras peças. Brunão, estamos aí, meu velho, Bugão aí, vai assistir a gente, tá faltando você lá. Mas a gente agradece aqui a participação dos ouvintes com o final de telefone 7786-0351. Nossa, o trânsito em Salvador realmente motiva os ouvintes, viu? Tudo parado no dia que o ouvinte já falou no telefone 0574. Tem assunto pra falar, né? É muito assunto. A gente vai terminar o programa e ainda vai estar chegando informação sobre como o trânsito em Salvador está caótico. Tudo parado. 6h44, a gente agradece muitíssimo aqui a participação do pessoal que veio falar sobre a peça Toda Forma de Amor. Recebemos Jorge Vladimir, ele que é diretor e também ator do espetáculo, e o cantor e ator Bruno Mazzi. Muito obrigado pela presença aqui na Band News FM, no Frequência Baiana. Sucesso nas próximas apresentações do Toda Forma de Amor. Passa o serviço para o pessoal que quiser saber. Isso, muito obrigado, Renato e Lorena. Toda Forma de Amor, musical, está em cartaz no Teatro Aquibeu, aos sábados e domingos, no sábado às 21h e domingo às 20h. Esperamos vocês lá. Curtíssima temporada, últimas semanas, hein? Estamos acabando nossa temporada. Esperamos vocês lá, quanto antes, que a gente depende disso. Então, vamos assistir a gente lá. Obrigada, gente. 6h45.